Então, nessa aula a gente vai trabalhar o segundo capítulo, tá, do livro de Bertalha, o livro que a gente já vem trabalhando. E esse capítulo ele fala do alinhamento da cadeia de abastecimento, né, da cadeia de suprimentos, as estratégias de negócio. Então a gente vai falar também, além da cadeia de suprimentos, a gente vai entender como ela funciona, alinhando ela às estratégias da minha organização, tá? E aí cabe perguntar, qual é a essência da estratégia? O que eu quero quando eu crio uma estratégia? O que minha organização pretende com aquilo, né? Qual é a essência dessa estratégia? Então, realizar atividades de modo diferente da concorrência e manter a vantagem competitiva. Se a gente faz exatamente igual ao que os outros já estão fazendo, é muito difícil você competir com empresas que já estão consagradas no mercado. Então a gente tem que ter algo diferente, a gente tem que ter alguma vantagem competitiva, algo que o cliente opte por comprar de nós e não do concorrente. Tá? Então a essência da estratégia é essa, realizar atividades de forma que a concorrência não faça, né, para que a gente atraia o público para a gente, para que a gente prenda nossos clientes, tá certo? E aí existe uma ferramenta muito importante quando a gente fala de estratégia. E essa ferramenta ela se chama de análise SWOT. O que é essa análise SWOT? A análise SWOT é praticamente uma matriz. Tá? A gente cria uma matriz lá com são 4 quadrados, né, digamos assim. E nesses quadrados, né, nesses blocos, a gente tem uma divisão. Que divisão é essa? A gente tem na parte de análise interna e uma parte de análise externa. Na parte de análise interna, eu tenho forças e fraquezas. O que seriam forças e fraquezas? Então imagine lá uma matriz onde eu tenha uma parte dessa matriz com a parte análise interna. E nessa parte de análise interna eu subdivido ela em dois blocos. Um quadrado fica com forças, outro com fraqueza. Forças é aquilo que minha organização tem de melhor. Então eu tenho que olhar para dentro da minha organização. Pessoal capacitado, motivação, tecnologia de ponta, tudo que minha organização possui. Fraquezas, também olhar para dentro da empresa. Então, quais são os pontos falhos da minha empresa? Por exemplo, rotatividade de pessoal, desmotivação, clima organizacional, que pode ser um clima pesado e tal. Isso pode ser visto como fraqueza, tá? Por outro lado, a gente tem análise externa, e aí eu já não olho mais para dentro da empresa, eu olho para fora. Então, são coisas que acontecem no mercado, são coisas que acontecem no ambiente na qual a empresa está inserida. Daí eu tiro oportunidades. Vamos supor que eu seja uma empresa importadora. Eu vou importar. A baixa do dólar, para mim, é uma oportunidade. Porque se o dólar está mais barato, eu consigo comprar mais barato. Tá? Essa crise toda que teve aí de coronavírus e tal. Se eu sou uma produtora de álcool em gel, ora, é uma oportunidade de eu vender mais. Se eu produzo máscaras, se eu produzo respiradores, então minha demanda acaba aqui aumentando. Então como é que eu vou fazer para aproveitar essas oportunidades? Como é que meu negócio vai crescer? E ameaças. Ameaça é tudo aquilo que acontece no meio ambiente que impacta no meu desenvolvimento, no desenvolvimento da minha organização. Exemplo, outras empresas que não produzem esses materiais agora para o coronavírus aí, tiveram que fechar as portas. Por quê? Porque o governo instituiu lá o decreto
e as empresas tiveram que fechar as portas e colocar seus funcionários em isolamento, né? Isso foi uma ameaça para elas, porque e aí, onde é que vem o dinheiro e como é que eu vou lidar com isso? Aí eu tenho que sempre fazer uma análise. Quais as forças que eu tenho para aproveitar essas oportunidades que o mercado está me dando? Quais as minhas fraquezas para aproveitar essas oportunidades? De repente aumenta o consumo, mas uma das minhas fraquezas é falta de recursos. Esses recursos podem ser materiais, né, podem ser financeiros, podem ser recursos humanos também. Então, isso poderia ser uma fraqueza que eu não conseguisse aproveitar essas oportunidades. Eu não vou conseguir produzir a mais. Mas eu posso ter forças que me permitem aproveitar essas oportunidades. Que forças poderiam fazer com que eu aproveitasse essas oportunidades? Eu tenho uma mão de obra, né, digamos, até certo ponto ociosa, não trabalhando, ou pelo menos não trabalhando no seu limite, que eu poderia aumentar a capacidade produtiva. Eu tenho máquinas lá, reservas tal, que eu pudesse usar nesse momento. Então seriam forças que fizessem eu aproveitar essas oportunidades. Aí eu tenho uma ameaça, né? Por exemplo, a gente pega essas empresas de eletrônica. Ora, eu fechei as portas, eu não tenho como vender mais fisicamente. Que forças me permitem vencer essas ameaças? Por exemplo, muitas empresas estão fazendo vendas pela internet. Por quê? O meio eletrônico para elas é uma força, a tecnologia para ela é uma força. Tá? Fraquezas, então, digamos que eu seja uma lojinha pequena, que eu não tenha sequer um site, eu não tenha capacidade, né? Capacidade que eu falo de recursos, né? Para contratar uma equipe para montar, digamos, um e-commerce, né? Uma venda pela internet. Não tenho uma estrutura para ter uma logística comprometida com entregas para vendas que sejam realizadas pela internet. Eu não tenho uma equipe de suporte de TI para criar um site que me permita vender pela internet. Então, fraquezas aliadas a ameaças, ela praticamente vai aniquilar minha empresa. Tá? Então, vamos entender, né, a essência assim, da nossa estratégia em si, estratégia de negócio. O planejamento estratégico. O planejamento estratégico a gente tem que entender como algo relacionado ao processo de desenvolver e construir estratégias, né, e administrar a empresa de acordo com as direções e objetivos estabelecidos em médio e longo prazo. Então veja, quando a gente fala de planejamento estratégico é o que? Uma reunião de várias, digamos assim, várias estratégias, né? E essas estratégias dão espaço, né? Dão a origem a vários planos de ação, né? Então, a estratégia, né, visa construção de um cenário para a empresa, né? Construção de um cenário para a empresa num prazo mais alongado, no médio e longo prazo, não é algo imediato, né? Ah, mas minha estratégia, o meu planejamento estratégico, ele vai ser inflexível, então eu vou ter uma visão como daqui a 5 anos eu quero assim. E aí esse planejamento é feito para os 5 anos. Beleza, perfeito. Mas ele não pode ser totalmente inflexível. A gente tem que passar por alguns ajustes de percurso. Por quê? Algumas coisas acabam acontecendo nesse espaço de tempo e que a gente tem que fazer algumas correções nesse planejamento estratégico, nessas estratégias que compõem um planejamento estratégico, certo? Por exemplo, empresas que tiveram um determinado planejamento, uma estratégia para esse ano, elas já tiveram que refazer, porque teve todo esse caso dessa pandemia aí que era algo inesperado. Então, ela vai ter que fazer ajustes de percurso, tá? Então, não pode ser algo inflexível, mas ao mesmo tempo o planejamento estratégico, né? São estratégias que visam um futuro, né? Não é algo que queira para agora, de imediato, né? É ir construindo paulatinamente até dentro daquele espaço de tempo pré-estabelecido, tá certo?
dentro de um planejamento estratégico, 5 coisas são importantes para nortear esse planejamento, para nortear minhas estratégias, né? Primeiro, visão. O que é a visão da empresa? É onde ela quer chegar, o que ela quer ser, digamos assim, quando ela crescer, né? O que ela quer ser daqui a 5 anos, a 3 anos, não sei. Ela estabelece aí uma visão que geralmente o pessoal usa muito esse prazo de 5 anos. Então, trata de estabelecer na teoria o salto para o futuro, enquanto a estratégia define os meios para dar esse salto. Então, a visão é onde eu quero chegar, né, futuramente, o que eu quero ser nesse espaço de tempo. E estratégia, ela vai dizer como é que eu vou fazer para atingir essa minha visão, para chegar a ser o que eu quero ser. Tá? Outro ponto, valores, né? O que são valores? Valores é aquilo que a organização acha como certo, que os funcionários, né, os colaboradores, devem fazer, sendo guiados pelo que a empresa acha prudente, o que ela acha correto, o que ela acha valoroso, o que ela acha moralmente correto, eticamente correto, né? Então, representam os princípios que governam a operação dos negócios da organização. Então, vocês podem ver aí desenvolvimento sustentável, preocupação social, né, que algumas empresas fazem campanhas de doação, de limpeza, de, sei lá, prestam serviços à comunidade, né? Então, vocês têm que entender que valores é aquilo que a organização acha prudente que seja feito, né? Então, quando a gente vai ver lá, muitas vezes, você pesquisa aí na internet, valores de uma organização, de exemplo, algumas organizações fazem uma lista bem extensa lá, e quando você vai e conhece a organização de perto, não é bem aquilo, né? Tem muita coisa que se diz lá que é somente para ficar bonitinho para o público ver, mas quem conhece internamente mesmo a empresa, quem já tem um contato, digamos, mais íntimo com a empresa, talvez reconheça que alguns daqueles valores não são cumpridos, né? O ideal é a gente ter realmente uma lista de valores que a gente consiga cumprir ao pé da risca, né? E aí, esses valores também representam aquilo que a organização espera dos seus colaboradores, assim como o que a organização oferece aos colaboradores e à sociedade na qual ela está inserida de um modo geral, tá certo? Terceiro ponto é a missão, né? Missão da empresa, missão da organização. O que vem a ser a missão? Esforço genérico dentro da organização, na qual todos se envolvem e seguem uma única direção com a finalidade de obter resultados. Dito com outras palavras, né? A missão da empresa é a razão dela existir. Então, para que ela foi criada? Qual é o objetivo de se criar aquela empresa? No que é que os fundadores estavam pensando em oferecer à sociedade quando construíram aquela organização, né? Isso é a missão da empresa, a razão de existir, a razão de existência da empresa, tá? Continuando com os pontos que a gente disse, né, dos 5 que seriam importantes, a gente também tem os objetivos, né? E o que são os objetivos? O objetivo é uma meta genérica para a organização, uma melhora específica nos processos. Todos eles acompanhados de indicadores pré-estabelecidos que mostrarão se os resultados estão sendo alcançados. Então, veja, meta genérica. E por que a gente diz meta genérica? Ora, se a gente pega o conceito lá de meta ao pé da letra, meta eu tenho que ter, além dos indicadores, né, além do quantitativo do que eu quero alcançar, eu também tenho que estabelecer o prazo, né? Isso seria uma meta ao pé da letra. Então, para eu ter uma meta, eu tenho que ter um indicador de desempenho, né, o quanto eu quero atingir, e o espaço de tempo. No objetivo eu já não trago isso. O objetivo é algo mais genérico, ele só quer saber
dos resultados que eu quero alcançar. Ora, mas se eu estou falando dentro de um planejamento estratégico, meu planejamento estratégico ele tem um prazo, não tem? Então o objetivo também ele teria que ser alcançado dentro daquele prazo. Sim, mas ele não estabelece exatamente em qual momento. Se é ao final do prazo, se é ao final de cada exercício, tá? Então por isso ele fica sendo algo muito genérico, né? Porque ele não tem o poder que a meta tem de estabelecer o prazo e o percentual que quer atingir. O último dos 5 pontos, né, é o que dá, digamos, sustento a todo o planejamento estratégico, né? Porque se não fosse ela, até o nome vem dela, né? Então, se não fossem as estratégias, não existiria um planejamento estratégico, certo? Definem como a organização vai sair da situação em que está no momento para alcançar os objetivos que foram estabelecidos. Então, dito de uma outra forma, uma estratégia, ela indica o caminho a seguir, né? Então, estratégia é o caminho que a organização deve seguir para atingir aquele objetivo que foi estabelecido, certo? Então, estratégia ligado a tirar a organização do ponto A para o ponto B. Qual é o traçado que eu vou fazer para sair do ponto A para o ponto B? É justamente minha estratégia, tá certo? Então, dentro do planejamento estratégico, dentro das estratégias de negócio, existem algumas tipologias, alguns modelos, tá? Um deles é tipologias estratégicas de Miles e Snow, tá? Aí ele elenca que a empresa ela pode assumir 4 tipos de comportamentos. O primeiro deles é o comportamento defensivo. O que seria esse comportamento defensivo? Busca incessante pela eficiência, ou seja, reduzir custos e fazer melhor uso dos seus recursos produtivos, né? Então, produzir sempre mais com menos, buscando sempre se defender do mercado. Então, é uma proposta bem defensiva. Então, ela tenta se defender das ameaças de mercado, sendo sempre mais eficiente possível, né? Porque aí ela consegue jogar seu produto no mercado a custos menores do que o concorrente, né? Então, a preocupação é simplesmente defender sua fatia de mercado. O contraponto seria o comportamento prospectivo, prospectar, quer dizer, captar clientes. Então, quando é que eu capto clientes? É quando eu ofereço algo diferente, né? Eu consigo ser melhor do que meu concorrente. Então, eu tenho que mostrar algo que o meu concorrente não tenha. Então, vocês veem um foco muito grande em inovação, inovar, melhorar, né? Em processo de melhoria constante do produto ou do serviço, né? Melhoria da qualidade em si. E aí, com isso, você acaba até podendo cobrar preços um pouco maiores. O terceiro comportamento é o comportamento analítico, né? O comportamento analítico ele está relacionado à imitação, né? Tendência a imitar as empresas inovadoras. Então, tem algumas empresas aí que elas ficam lá trabalhando na delas até que surge uma inovação no mercado, elas vão lá e imitam, né? Fazem um produto genérico, digamos assim, e colocam no mercado, né? Geralmente esse produto que ela coloca no mercado, como ela não praticamente ela não desenvolveu nem nada tal, ela não domina a tecnologia daquilo, às vezes até o produto até tem uma qualidade inferior e o custo também é menor, né? Quarto e último, comportamento reativo. Comportamento reativo são aquelas empresas que vão com a onda, né? A onda bate e leva elas para onde estiver indo, né? Por quê? Elas não têm uma estratégia definida, né? Organizações estáveis têm estratégias definidas. Então, a moda que o mercado dita, ela vai lá e atende. Simplesmente isso. Mas ela não está preocupada em fazer estratégias para se antecipar às tendências de mercado. Ela só reage
ao que o mercado propõe. Aí ela vai lá e responde. Simplesmente isso. Richard Fordra, né, que é um dos maiores pesquisadores e escritores da área de estratégias organizacionais, né, ele já classifica a empresa em 3 grupos. Primeiro, empresas com liderança com predominância em custo. Liderança com predominância em custo são aquelas empresas que focam em vender o mais barato que conseguem, né? Atingir custos mais baixos em termos de distribuição e produção. Com isso, né, distribuição e produção, com isso você tem um produto mais barato no mercado. Não estão tão preocupados com a qualidade, sim com o custo. Elas buscam aquele cliente que não tem realmente dinheiro para pagar e compra o que cabe no bolso, né? Segundo, diferenciação. Aí já é um novo tipo de empresa, né? Desempenho superior gerando benefícios para os clientes. Então elas buscam justamente aqueles clientes que estão dispostos a pagar um pouco mais por um serviço melhor, né? Então elas têm um produto diferenciado do da concorrência e por isso elas se veem no direito de cobrar um pouco mais caro. Mas também tem um limite, né? O cliente ele tá disposto a pagar um preço mais caro, mas dentro do que ele entende que seja dentro do custo-benefício para ele, tá? Então tudo isso tem que ser balizado. Por último, aí com estratégias voltadas para o foco. Focar, né? Manter o foco em um ou mais segmentos de mercado em vez de atuar em todos eles. Então, a empresa estrategicamente escolhe um foco, né, um alvo, e diz: eu vou atender só esse segmento de mercado, eu vou atender só esse público, eu vou atender só esse nicho. E aí ela desenvolve produtos e serviços voltados simplesmente para aquele público-alvo que ela quer atingir. Tá? Com isso, ela deixa de atender um mercado muito amplo. Ela delimita as forças dela para direcionar só para aquele público-alvo. E por último, a gente tem as estratégias de Arnold Act, como queiram chamar. Que é que ele diz? Ele criou um modelo, tá? Que é o modelo Delta. E o que é que esse modelo Delta traz para a gente? De novo, a sobrevivência das organizações está vinculada à velocidade que possam migrar do conceito de melhor produto ou serviço para o conceito de melhor solução. Ou seja, o cliente, quando ele adquire um produto, ele não está comprando o produto, ele está comprando a solução que aquele produto vai trazer para a vida dele. Por exemplo, quando o cliente compra um carro, ele não está comprando propriamente o carro, ele está comprando a solução que o carro vai oferecer a ele. Ou seja, um transporte mais confortável, mais rápido, né? Então, é isso que ele está dizendo nesse modelo dele, que as empresas elas devem tirar isso da cabeça, que às vezes enfeitam demais o produto e no final não traz nenhuma solução prática ao cliente. E o cliente ele não está querendo, claro, né? Tudo que você faz lá que tem aparência bonita e tal, talvez chame mais atenção. Mas se não funcionar e se não atender e não resolver algum problema do cliente, é algo fútil, tá? Então, é isso que ele diz, que a sobrevivência das organizações vai estar vinculada à velocidade, com que ela sai desse foco, né, de entender que o produto dela é o melhor do mundo, né, para o conceito que, eu não estou levando o melhor produto do mundo, mas eu estou atendendo a perspectiva do cliente, eu estou atendendo a necessidade do cliente. Né? Então, sair um pouquinho daquele foco, deixar de olhar para o próprio umbigo, mas para olhar de uma forma mais global. O que é que aquilo acrescenta na vida do meu cliente. Tá? Então, as estratégias elas se dividem em 3 níveis. Né? E cabe a gente distinguir um pouquinho agora. Níveis de estratégia da organização. Primeiro,
corporativas, né? É o nível estratégico mesmo, é lá em cima, né? É destinado à direção da empresa, né? O pessoal da direção, presidência, são os altos executivos, né? Então são eles que estabelecem objetivos nesse nível corporativo, né? E repassam aos demais. E aí esses objetivos, eles são mais amplos, genéricos, né? Então, crescer no mercado para o ano que vem, por exemplo, né? Crescimento de 30% de mercado no ano que vem. Então eles passam assim, aí chega no próximo nível, que é o nível de negócio, né? Que é o nível tático. E aí o pessoal desmembra essa estratégia corporativa. Crescimento de mercado 30% no ano que vem. Beleza, mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai alcançar esse objetivo que a direção passou para a gente? Então, aí ele transforma as estratégias corporativas em objetivos funcionais. Aí ele já diz como é que vai ter que ser feito, né? Por último, a gente tem o último nível lá, os funcionais, que é realmente quem põe a mão na massa, é aquele pessoal que vai executar, né? Então, meio pelos quais as estratégias corporativas de negócio são implementadas, né? Aqui a gente tem, quando a gente fala de estratégias lá no alto nível, né? Lá na direção, as estratégias lá são geralmente a longo prazo. Aí depois ela vai ficando a médio prazo e depois, quando chega nas funcionais, são estratégias imediatistas, né? São para agora, então o que fazer no dia a dia, né? Então você transforma todo aquele planejamento em planos de ação do que fazer agora, tá? Nesse momento, no hoje. Um dos conceitos importantes quando a gente fala de estratégia, de planejamento estratégico, é o conceito de meta. Tá? Então, metas são definidas com base em parâmetros alcançáveis e mensuráveis fundamentados na relação tempo-cronograma. Ou seja, eu tenho que estabelecer e conseguir avaliar de forma numérica o que eu estou querendo alcançar. Então, vamos supor, crescimento de mercado de 20%. Mas em quanto tempo? Crescimento de mercado em 20% ao ano ou no ano que vem. Então eu tenho um prazo para cumprir esse objetivo. Então aí deixa de ser simplesmente um objetivo, passa a ser uma meta, porque eu tenho um número que quero alcançar e tenho um prazo que quero alcançar esse número, tá certo? Outro conceito que merece ser lembrado é de projetos e programas, né? O que são projetos e programas dentro da minha estratégia? Então, são elementos que estabelecem os planos de implantação para as estratégias principais e transformam o discurso genérico em atividades que devem ser executadas para atingir os objetivos previamente definidos. Então, projetos e programas são exatamente o que? Colocar em ação aquilo que foi planejado, né? Então, isso aqui é geralmente não é sempre feito lá no nível operacional já, né? Naquele último nível da estratégia que a gente viu anteriormente, que ela se dividia em 3 níveis, esse daqui é o último, né? E aí, uma vez estabelecidos os projetos e programas, são colocados em práticas. Qual é o objetivo disso? Atingir o que foi planejado, atingir minha estratégia, tá certo? Então, logo no princípio, a gente tinha falado da análise SWOT, né? Que tinha que fazer uma análise do ambiente externo e do ambiente externo, né? Então, vamos dividir isso aí, vamos entender o que a gente tem que analisar no ambiente externo, o que a gente tem que avaliar no ambiente externo. Vamos começar pela análise do ambiente externo. O que o ambiente externo ele me diz? Força de negociação dos clientes é um fator importante. Por quê? Existem clientes que são pequenos, de pequeno porte, e ele não tem força para entrar numa negociação. Eles praticamente aceitam o que o fornecedor impõe. Mas tem outros que não, são o contrário. Tem muita força porque eles compram muito e o poder de negociação deles é muito grande. Imagine um fornecedor, um cliente que compra
sei lá, uns 70, 80 ou até 100% da produção do seu fornecedor. Imagina esse cliente, vê a força que ele tem, porque chega um momento que o cara está produzindo só para ele praticamente. E se ele disser, eu não vou comprar mais não, e aí como é que fica? Né? Daqui que esse fornecedor arranja um outro cliente que vai dar, sustenta ele, o negócio pode ficar muito feio. E aí tem um exemplo, né, de quando eu era aluno lá de economia na Universidade Rural aqui de Pernambuco. A professora deu um exemplo de um rapaz lá na escola que ele plantava coentro. E esses coentros eram vendidos a uma rede aí, a uma rede de supermercado enorme. E essa rede ela tinha aquela coisa, né, do dia verde lá, segunda, quarta verde, sei lá, não sei qual era o dia. Quando ela inventou isso logo de cara, ela chegou para ele e disse, vou comprar aí teus pezinhos de coentro por 50% do valor que tu me vende nessa data que é pra gente fazer a promoção. E tipo, para ele cobrir os custos digamos, produção, né, que seria o custo da plantação em si, era muito difícil com 50% do valor. Ele praticamente cobria os custos sem ganhar nada. Mas aí ele se sujeitou a isso. Por quê? Porque a força do cliente dele era enorme. Então ele era o maior comprador dele era esse cliente. Se ele não vendesse para esse cliente, ia ser muito difícil dele dar segmento ao negócio dele, porque ele não ia ter a quem vender de imediato assim. Então a luta dele era em achar outros clientes que conseguissem diluir essa venda dele, porque aí ele ficaria menos dependente desse cliente. Entenderam? Outro ponto é o inverso, a força de negociação dos fornecedores. Tem fornecedor que ele é tão grande que ele impõe as regras. Ele diz, só vendo nessas circunstâncias. É o caso, por exemplo, de uma Coca-Cola da vida. Quem tem negócios atrelados à Coca-Cola, lanchonetes, por exemplo, lanchonetes pequenas, né? Não vamos entrar no mérito da negociação com lanchonetes maiores, mas lanchonetes pequenas aí, de bairro, quando vai negociar o fornecimento de Coca-Cola, eles dizem o horário que vão entregar, basicamente eles que impõem o pedido, tá? E se ele chegar para entregar e você não tiver com dinheiro, não tiver lá para receber, beleza, para eles tanto faz, ele passa direto e deixa no outro cliente lá. E você só vai receber essa Coca-Cola novamente no próximo dia que tiver a rota para esse lugar. Tá? Porque para ele é uma venda só, e é uma venda pequena e não vai fazer grande impacto para os caras não, entendeu? Então a força da negociação do fornecedor Coca-Cola é muito grande. Porque ele praticamente, mas tem outros refrigerantes aí que são similares e tal. Mas a gente sabe, né, que Coca-Cola é Coca-Cola e basicamente não se substitui. Produtos substitutos. A gente tem casos do que a gente chama na economia, produtos substitutos próximos. Por exemplo, café e chá. Se o café dispara no preço, muita gente começa a consumir chá. Então são produtos substitutos próximos. Tem também os produtos complementares, que aí não entra no mérito da questão aqui, mas só para explicar um pouquinho, são aqueles produtos que quando a venda de um aumenta, o outro também aumenta. Por exemplo, aumentou a venda de café, a venda do açúcar também vai aumentar. Muita gente toma café adoçado com açúcar, então são produtos complementares. Aí no caso de produtos substitutos, quanto mais próximo for esse produto substituto do produto, digamos, o produto original, o produto que você queria de início, mais dificulta para esse produto original, digamos assim. Por quê? Na presença de vários produtos que podem substituir aquele meu produto, eu não posso mais fazer o que eu queria. Eu tenho que aí correr atrás de defender minha participação no mercado. Aí vocês pegam vários produtos aí que vocês vão no mercado, eu quero comprar tal produto. Aí chega lá,
Aí esse produto tá muito caro, mas tem um aqui que, pô, dá para quebrar o galho, dá para substituir aí, dá para fazer praticamente a mesma coisa. Ah, talvez a qualidade seja um pouquinho inferior, mas vou usar esse mesmo. Para o que eu quero vai servir. São produtos substitutos, né? Ao passo que, quanto mais difícil for substituir esse produto, né, se eu for único no mercado, ninguém me substituir, foi o caso, por exemplo, da Nutella por muito tempo aí, não tinha nenhum produto que substituísse ela, aí fica muito mais fácil eu defender minha participação no mercado, né? Novos concorrentes, a entrada de novos concorrentes é um embate forte, né? A gente tem que pensar qual é a facilidade de entrar novos concorrentes no mercado. Alguns mercados, alguns segmentos de mercado são mais fáceis de entrar concorrentes. Por exemplo, armazém de construção. Basta ter dinheiro local, comprar os produtos, colocar lá, faz a legalização lá, a parte contábil e tal, beleza, está escrito. Mas outros negócios já não são tão fáceis. Por exemplo, extração de petróleo. Você não pode chegar e dizer, amanhã eu vou abrir, eu vou começar a trabalhar com extração de petróleo. Amanhã eu vou abrir uma refinaria de petróleo. Não é assim. É difícil entrar um novo concorrente em mercado desse tipo. Mercado de alta tecnologia, mercado que exige grandes investimentos, mercados que são defendidos por contrato do governo lá, por exemplo, fornecimento de energia. Você não pode dizer, vamos tirar a CELPA aí, a partir de amanhã você é concorrente da CELPA, então eu vou começar a distribuir energia. Não é assim, né? Tem toda uma normatização, o governo em cima, tem que ter autorização do governo, né? Então não pode ser assim. Mesma coisa acontece com empresas de ônibus, né? Eles têm lá autorização para rodar nesse lugar. Talvez por isso o transporte público seja do jeito que é, né? A ausência de concorrentes. Então, visto a análise do ambiente externo, vamos falar um pouquinho do ambiente interno agora. Quais são os pontos que eu devo avaliar no meu ambiente interno para construir minha matriz SWOT lá? Análise do ambiente interno. Primeiro ponto, recursos. Os recursos eles podem ser recursos materiais, recursos financeiros, recursos patrimoniais, recursos humanos. Tá? Eles representam basicamente os inputs do meu processo, ou seja, as entradas. Né? E essas entradas elas podem não, elas devem, né, virar uma saída que seria meu produto final. Né? Então, como esses recursos são trabalhados, como eu os utilizo para produzir, para vender, para distribuir. Esses recursos eles se dividem em tangíveis, né? São aqueles que são palpáveis, são aqueles que vocês pegam, são recursos físicos. E também eles podem ser intangíveis, que são aquelas coisas que não se pode pegar. Né? Por exemplo, a marca, a credibilidade, a tecnologia, essas coisas assim que são coisas impalpáveis, vocês não podem tocar. Tá? Então, o que é que esses recursos me representam de força ou de fraqueza? Eu tenho os recursos que eu preciso para trabalhar, a minha empresa ela tem todos os recursos necessários para produzir, para vender, para estocar. Ou tem alguma falha nesses recursos? O que é que eu posso melhorar? Onde o concorrente pode ganhar de mim com relação a recursos? Poder de realização. Não adianta ter os recursos se eu não puder fazer, se eu não tiver habilidade para fazer bom uso dele, né? Então, poder de realização, vamos entender que seja a habilidade que a empresa tem de integrar todos os seus recursos e fazer com que funcione, né? Integra eles para que consiga, com eles integrados, produzir, entregar, distribuir, né? Então, transformar, poder de realizar aquilo que se quer, de atingir os objetivos, né? Competências essenciais.
O que é que você faz de diferente do seu concorrente? Né? O que é que faz você diferente dele? O que é que você faz melhor que ele? Então essas são minhas competências essenciais. Fazer algo que o concorrente não faz. Então fazer algo melhor do que o concorrente. Cadeia de valor. Isso aí dentro da logística a gente vê que conforme o produto ou a matéria, ou o material, ele vai andando dentro da cadeia logística, dentro da cadeia de suprimento, cada passo que ele dá ali dentro, vamos pegar um exemplo de um guarda-roupa. Então, era uma árvore, foi derrubada para construir tábuas. Só o fato de derrubar já incorreu em custo. Transformou em tábua, tem um custo. Adicionou valor? Adicionou, porque aí eu não vou usar a árvore em si, eu vou usar as tábuas para construir o móvel. A tábua ela passa por um processo lá tal até se construir o móvel. Esse móvel foi construído. Da transformação da tábua no móvel, adicionou algum valor? Porque teve custo. Se adicionou, beleza. Então vai assim até chegar no guarda-roupa que você vai comprar na loja. Então cada passo desse ele tem que adicionar valor. Se um processo que você estiver fazendo no meio disso não estiver adicionando valor, só vai incorrer em custos. E o cliente não está nem um pouquinho a fim de pagar por um custo que não acrescentou valor para ele. Então todos esses passos eles têm que ser cuidadosamente analisados e ver se, além de estar sendo investido, tendo custo, se está acrescentando valor. Só é importante, só é interessante que só gaste com aquilo que acrescenta valor para o cliente, porque o cliente não está disposto a pagar por um custo desnecessário. Competitividade estratégica. Competitividade estratégica ela está relacionada àquilo que você faz para chegar no cliente, conquistar e manter ele. Isso por um prazo, para toda a vida, se for o caso, Então, a competitividade estratégica é essa, cativar o cliente, manter relacionamento, já que a gente hoje trabalha muito com essa questão do relacionamento com o cliente. Isso seria uma competitividade estratégica. Por último, vantagem competitiva. A vantagem competitiva é você fazer uso, dos seus recursos de forma a que chegue no mercado diferenciado da concorrência. Você tem uma vantagem competitiva quando você está oferecendo algo ao mercado, ao cliente, ele está disposto a pagar por aquilo e ele dá preferência a você em detrimento de outros. Então eu digo, estou em vantagem competitiva, estou em vantagem em relação ao meu concorrente. Eu estou dominando o mercado nessa área aí. Agora a gente pega uma sequência de 4 slides falando do desenvolvimento de estratégia para a cadeia de abastecimento. Tá? Como que essas estratégias têm que estarem voltadas para que atinja os objetivos dentro da cadeia de abastecimento. Primeiro, os negócios devem fluir na velocidade da internet. A internet, ela, principalmente nesse período aí nessa pandemia, a internet ela se transformou em uma importante ferramenta de negócios. Vendas são realizadas pela internet, mas não adianta nada eu vender o melhor site do mundo, interação total, facilidade de acesso ao cliente, leve, então carrega em qualquer dispositivo e tal, se minha logística não acompanhar isso aí. Se minha logística ela não concretizar essa venda, o cliente vai ficar frustrado. Cliente frustrado é sinal que não existirá novas vendas provavelmente. Então os negócios eles devem fluir na mesma velocidade da internet. E a internet é uma coisa rápida, ela está a um clique. Então a negociação em si
ela tem que ser rápida. O cliente não pode ter muito tempo para estar pensando, ele tem que fechar o negócio. E eu não tenho que esperar, ele também não pode esperar muito para receber. A logística ela tem que ir lá e cumprir o papel dela, ela tem que ser pontual, entregar sem falhas. A cadeia de abastecimento cria caminhos de comunicação mais efetivos entre parceiros. Então, antes a gente tinha empresas trabalhando isoladamente. Muitas vezes o cliente ele era basicamente, entre aspas, logicamente, inimigo do seu fornecedor. Era uma briga a negociação. Era um querendo ganhar do outro, puxando de um lado e tal. Hoje em dia a gente trabalha muito o conceito de ganha-ganha, ou seja, desenvolver parcerias. Tem que estar bom para mim como cliente, tem que estar bom para o meu fornecedor também. Ambos têm que conseguir se estabelecer no mercado. Porque se de repente eu faço de tudo para comprar do meu fornecedor e ele me vende e acaba falindo porque foi uma venda ruim para ele, eu não tenho desenvolvendo um parceiro, né? Porque de repente eu vendo aqueles produtos que eu comprei no mercado e vou precisar de mais. E eu vou comprar quem? Então muitas empresas elas hoje estão com essa questão de parcerias. A maioria das empresas elas trabalham com parcerias. Elas trabalham com parcerias com seus clientes, parcerias com seus fornecedores. E aí essas parcerias fazem com que a comunicação seja muito importante, porque não existe um relacionamento se não houver uma comunicação efetiva, né? O meu fornecedor tem que saber exatamente o que está acontecendo com o meu cliente, o que é que ele está consumindo, o que é que ele está deixando de consumir, o porquê que ele está deixando de consumir, qual a previsão de consumo dele para os próximos meses. Então meu fornecedor ele tem que estar preparado para atender essa demanda, assim como eu também. Então as coisas têm que estar alinhadinhas, porque senão a gente vai e entra naquele efeito chicote que a gente falou já em aulas passadas. A gente entra naquele erro, da logística, que a gente diz que é um dos erros primários, que é o efeito chicote, onde uma variação na ponta lá do consumo reflete dentro de toda a cadeia, fazendo com que níveis de estoques sejam aumentados de forma desnecessária, só despendendo custos. Então, a comunicação entre parceiros, dentro de uma cadeia de suprimentos, dentro de uma cadeia de abastecimento, ela se torna muito mais efetiva. Dando continuidade, as empresas elas devem focar nos processos de negócio, tirar um pouco o foco só no produto. Então, antes se imaginava, vou produzir o melhor produto do mundo, vou jogar no mercado e ele vai se vender sozinho. E não é bem assim. Alguns produtos aí, você pega, por exemplo, leite ninho. Leite ninho é uma coisa que vende como água, você só precisa de muito trabalho em torno dele. Mas aí chegaram outros concorrentes trabalhando forte e já comeu uma boa parte do mercado dele, né? Vocês verem como foi a estratégia de quando a camponesa, entrou, que era o do grupo Embaré lá, quando eles entraram no mercado, foi uma estratégia extremamente agressiva, inclusive pegando representantes comerciais que trabalhavam para a Nestlé. Então ofereceram um salário melhor, ofereceram gratificações, ofereceram condições melhores para os caras venderem. Os caras saíram abrindo o mercado, então pegou uma boa parte, uma boa faixa do mercado da Nestlé nesse ponto aí. Por quê? A gente não tem que só endeusar o produto, a gente tem que focar no processo do negócio em si, na venda, na negociação, na distribuição, e a distribuição a gente tem que entender que a expedição tem que cumprir bem o papel dela, tem que ser rápida e precisa, a entrega tem que ser rápida, precisa, diminuindo o número de avarias, de falta. Então, agora eu tenho que focar não só no produto. Não adianta ter o melhor produto do mundo se eu peco nas outras coisas. Por quê? O cliente, ele vai, principalmente se tiver substitutos no mercado, ele vai correr para substitutos. Se o produto é basicamente a mesma coisa, então o que é que vai fazer eu comprar de tal empresa e não da outra? São os processos de negócio dela, são todos os processos que estão alinhados e que fazem com que esse produto chegue a mim. Então aí envolve prazo de pagamento, aí envolve a entrega, aí envolve
flexibilização de pedidos, né? Então tem muita coisa aí envolvida. Segundo ponto, conceito colaborativo, né? Uma coisa que a gente falou lá. Parceiros, desenvolver parceiros ao longo da cadeia de suprimentos, ao longo da cadeia de abastecimento. Então a gente sai do conceito mais transacional, digamos assim, né? O que seria o conceito transacional? Pô, brigar pela venda, pronto, vendi e acabou. Então não importo mais com o meu cliente, ele comprou o que eu queria que ele comprasse. Mas se eu, de repente eu empurro para ele um produto que eu tenho certeza que ele não vai vender. Ele vai me comprar novamente? Não, se ele não conseguiu vender, se quer o que ele comprou de mim, por que ele vai comprar de novo? Se ele for um distribuidor, se ele for um varejo. Então eu tenho que trabalhar junto com ele para vender para ele, no caso de ser um atacado, um varejo, que ele seja lá na ponta da distribuição, eu tenho que vender para ele aquilo que o cliente dele quer. Então, determinadas regiões, alguns produtos se saem melhor do que em outras. Então, tem que ter uma colaboração de mostrar, outras empresas do teu segmento, que são tão concorrentes, estão comprando muito isso, eles estão com uma participação no mercado boa nisso. Então, tem que ter uma conversa, tem que ser, não focar só na venda em si, ela tem que ser focado na parceria, para desenvolver no longo prazo. Muitas vezes você ganha uma venda e perde o cliente. É melhor você perder uma venda aqui e ganhar um parceiro de negócio. E aí você vai tendo isso para o longo prazo e vai te trazendo maiores lucros. Dentro disso, 3 tipos de estratégias são bem comuns no mercado hoje. A primeira delas, estratégias de integração vertical. O que é a estratégia de integração vertical? Aumento de escopo das atividades da empresa dentro do mesmo segmento industrial. Isso pode ser a jusante ou a montante. A jusante para trás, a montante para frente. Certo? Seria o aumento de escopo dessas atividades a jusante, ou seja, para trás. Então, eu sendo cliente, por exemplo, que preciso de polipropileno para produzir. Então eu vou lá, eu vou produzir, vamos supor, tubos de polipropileno. Então eu preciso comprar o polipropileno para fazer a produção. Se eu produzir esse polipropileno, eu já não preciso comprar. Eu produzo polipropileno além de produzir os tubos. Então eu estou fazendo uma integração vertical, eu estou andando para trás, fazendo uma integração vertical ajusante, para trás. Porque além de eu ser o produtor dos tubos de polipropileno, eu também estou assumindo a função de produzir meu polipropileno. Não preciso mais comprar de ninguém. Por quê? Se a gente olha aí numa cadeia de abastecimento, numa cadeia de suprimentos, vai existir lá o produtor de polipropileno que vende para clientes que precisam do polipropileno para produzir alguma coisa. Tá? Se eu elimino esse cara aí da minha cadeia de abastecimento, automaticamente eu estou fazendo o quê? Uma integração vertical. Eu estou assumindo mais de um negócio. Também posso ser para frente, aí seria a montante. Então, integração vertical para frente. A montante, como seria? Ora, eu posso contratar, por exemplo, eu como fabricante de tubos de polipropileno, eu posso contratar uma transportadora para fazer minhas entregas. Eu faço um contrato de transporte com essa transportadora. Mas de repente eu digo, não, eu mesmo agora vou tomar conta das minhas entregas. E aí eu compro lá carros, ou então monto, vamos supor, monto uma transportadora dentro do meu negócio. Então eu já não preciso contratar os serviços de uma transportadora, porque eu mesmo vou fazer a distribuição do meu material, eu mesmo vou fazer a entrega. Então eu fiz uma integração vertical
para frente, uma integração vertical a montante, né? Uma outra tipo de estratégia é a terceirização, que é muito comum. Vocês já ouviram falar de terceirização, vocês estão acostumados com esse termo. Terceirizar, fornecedores externos de componentes de serviços externalizando certos estágios da cadeia de valor. Então eu contrato alguns fornecedores ou prestadores de serviço para fazer um serviço ou produzir alguma coisa para mim que não seja minha atividade fim, né? Por exemplo, eu posso terceirizar a entrega, eu posso terceirizar serviços de limpeza, eu posso terceirizar a segurança do meu negócio. Em vez de eu contratar seguranças, e aí eu vou ter que arcar com folha e trabalho, né? O trabalho de fazer a folha é o trabalho de estar coordenando esses caras, ver aí quando for tirar férias quem vai ficar no lugar. Em vez de eu fazer tudo isso, eu posso terceirizar. Eu posso chegar lá e contrato uma prestadora de serviço de segurança. Então ela vai me mandar os seguranças que vão ficar lá no meu negócio. Eles vão ficar lá, no dia de eles tirar férias. Quem vai se preocupar em substituir eles? Não sou eu, é a prestadora de serviço. Então ela vai ter que mandar um outro para cobrir as férias dele. Se ele for demitido, é ela que vai mandar outro, ela que vai recrutar. É ela que fica responsável por fazer a folha de pagamento dele. O que eu vou fazer é somente um contrato com ela e aí vou pagar para ela, tá? Por último, a estratégia de canal de distribuição. Organizações que movimentam produto e serviço entre os elementos pertencentes a um segmento de mercado. Então, quando eu falo de canal de distribuição, são o conjunto de organizações que fazem com que meu produto consiga chegar ao meu público final, a quem se destina realmente, o consumidor final. Então aí eu posso ter como produtor algumas opções. Eu posso, por exemplo, ter um distribuidor exclusivo, eu posso ter uma distribuição mais seletiva, eu posso ter uma distribuição em massa, uma distribuição intensiva, São coisas que vocês já devem ter visto na disciplina de marketing, Então, como é que eu vou fazer essa distribuição? Eu vou escolher um cara só, um distribuidor só em cada região e vou concentrar nele? Ou não, eu vou pulverizar. Eu vou pulverizar e vou ter vários distribuidores em cada região. Ou quem quiser comprar de mim para distribuir, pode comprar. Ou ainda, eu não vou ter distribuidor, eu vou atingir direto o meu cliente final. Eu vou vender pela internet, eu vou vender por telefone, eu vou abrir lojas e vou vender diretamente ao cliente final. Qual é a minha estratégia dentro desse canal de distribuição? Tá? Vamos falar agora um pouquinho do formato da cadeia de abastecimento, da cadeia de suprimentos. Primeiro, o redesenho da cadeia de abastecimento deve contemplar todas as organizações que a compõem, ou seja, quando a gente estiver desenhando lá a nossa cadeia de suprimentos, a gente tem que levar em consideração desde o cara que extrai a matéria-prima do ambiente até o consumidor final. Então a gente tem que considerar nessa linha aí e colocar todas as organizações que participam do produto, de transformar aquela matéria-prima lá, aquela matéria-prima que foi extraída, até o cliente receber o produto final nas mãos dele prontinho para usar, tá? Então todas as organizações nesse meio aí, que seja de transformação, que seja de produção, que seja de distribuição, seja lá do que for, tem que ser considerada nessa linha da cadeia de suprimento, da cadeia de abastecimento. Segundo, a infraestrutura tem que ser cooperativa. A gente viu anteriormente a esse slide que existe uma cooperação agora entre esses elos da cadeia de suprimento e ela deve ser mantida, tá? Isso deve existir uma cooperação nesses componentes, nessas organizações que compõem minha cadeia de abastecimento. Uns têm que ajudar o outro. Antes a gente falava muito da satisfação do cliente, tudo voltado para a satisfação do cliente e tal, e continua sendo. Satisfação do cliente é uma coisa muito importante, absurdamente importante.
Mas a satisfação do fornecedor também tem que ser levada em consideração, né? A gente tem que, como eu tinha dito antes, negociações ganha-ganha. Não só o cliente tem que sair ganhando sempre, né? Todo mundo tem que ganhar. O cliente tem que ganhar? Tem, mas o fornecedor também tem que ganhar, tá? Então não adianta só olhar por um lado, o cara fazia a melhor compra do mundo e de repente o fornecedor faliu porque fez a pior venda do mundo, né? Então tem que se olhar pelos dois vieses. Cadeia de valor. Então, tudo que o produto for caminhando desde a extração da matéria-prima até chegar no produto final na mão do cliente, todos os processos que compõem digamos, essa caminhada do material se transformando em produto ao longo do tempo e ao longo do canal de distribuição, ao longo da cadeia de suprimentos, todas as operações, os processos ali, eles têm que acrescentar valor, né? Se existir algum processo, alguma operação que ela não acrescente valor, vai ser só um custo, vai ser só dinheiro jogado fora e o cliente não está disposto a pagar por isso. Então, quando eu falo de cadeia de valor, é verificar todos os processos que estão sendo feitos e enxugar ao máximo, reduzindo custos desnecessários, deixando só o que realmente vai ser essencial e o que realmente o cliente entende como acrescentou valor para ele e ele vai pagar por isso. A gente vê que todo desenvolvimento que vem acontecendo e que já aconteceu dentro da cadeia de suprimentos ou dentro da cadeia de abastecimento, como queiram chamar, ele vem acompanhado do desenvolvimento também tecnológico, tá? Então se a gente pega lá o livro de Banzato, por exemplo, que é Tecnologias da Informação Aplicada à Logística, a gente vê que o desenvolvimento da logística, da forma que é da logística integrada e da cadeia de suprimentos, só foi possível graças digamos, ao barateamento dos meios tecnológicos e o desenvolvimento da tecnologia da informação. Então, otimização da cadeia de abastecimento. Tecnologia empregada objetivando maximizar o retorno dos investimentos através de, primeiro, redução de custos, né? Cada vez mais se investe em tecnologia para que os custos sejam achatados. E isso vai dar produção automatizada, da produção em massa, né? Do enxugamento que tem dos processos através do uso da tecnologia, né? É uma máquina que substitui o trabalho de 10 pessoas e por aí vai. Aumento da margem de lucro, né? Se eu estou reduzindo o meu custo, né, da forma que eu falei, né, pelo melhor uso dos meus meios produtivos, pelo melhor uso dos meus recursos, tanto tecnológicos, tanto pessoas como financeiro e por aí vai. Então, se eu reduzo esses custos, se eu mantenho minha receita igual, ou seja, se meu preço de venda ele for o mesmo, eu vendo um produto por R$ 100 e meu custo anteriormente era 50, então minha margem de lucro era de 50% aí, tá? Se de repente eu reduzo minha base de custo para 30, vejam como minha margem de lucro pode ser aumentada sem eu mexer no preço final do produto. Eu continuo vendendo o produto por 100, mas agora eu estou produzindo por 30. Então, ó, aumentou ali para 70% de retorno, tá? De margem de lucro. Então, é isso aí que a tecnologia ajuda também. Aumento da capacidade das plantas. Então, aumento da capacidade da minha planta produtiva. Se antes eu só conseguiria produzir um carro, agora eu consigo produzir 10 com o uso da tecnologia empregada, né? Porque os processos se tornam mais rápidos, mais leves e o fluxo consegue ser mais contínuo e seguir de uma forma mais contínua, digamos assim, com menos interrupções, né? E menos atraso, as coisas começam a se encaixar direitinho, né? Aumento da capacidade das plantas produtivas, mas aumento também da armazenagem, tá? Antigamente a gente via muito por aí galpões grandões, assim, ou 2, 3 galpões para um centro de distribuição, era muito comum. Só que cada vez mais o metro quadrado ele ficou mais caro.
né? Então o que as organizações fizeram? Verticalizar o estoque, né? Jogar para cima. Então eu fico agora com minha capacidade de armazenagem, em vez de eu calcular em metros quadrados, agora eu estou calculando em metros cúbicos, que agora eu estou empilhando. Então começou a se usar muitas estruturas porta-pallet, por aí vai. Mas só é possível também com o uso de tecnologia. Por quê? Imagina colocar um pallet em uma altura lá, não sei quantos metros, 10 metros, 20 metros. Só é possível com o uso de equipamentos, né? Então a tecnologia ela teve que ajudar nisso também, tá? Por último, redução do nível de estoques. A gente vê que investimento em estoque é uma coisa muito que despende muito investimento, né? Despende muitos recursos financeiros. Então, para que eu reduza meu nível de estoque e ao mesmo tempo eu não deixe de atender minha demanda, eu não comece a ter faltas e rupturas na minha produção, nem tampouco nos produtos que são ofertados, eu tenho que ter informação. Informação de quê? De previsão de demanda. Porque quanto mais precisa for minha informação de previsão de demanda, mais eu posso adequar meu estoque a essa previsão, né? E essa redução do nível de estoque, ela faz com que eu deixe de meu dinheiro deixe de ficar ali parado, ele começa a rodar, eu posso investir em outras coisas que podem me dar um retorno maior, tá? Então, a tecnologia ela foi muito importante na redução do nível de estoque, porque ela permitiu automatizar e melhorar, né, a coleta de informação, o processamento na verdade a coleta de dados, o processamento desses dados e a transformação dele para que tenha uma saída que seja a informação cada vez mais precisa. Alinhando o fornecimento com estratégias de negócio, né? Estratégia de obtenção de materiais, é o que a gente chama de compras, né? Basicamente é o processo de compras. Embora que a gente sabe que não, a obtenção de materiais não se resume só a compra, né? Compra é o ato final, mas o processo de obtenção realmente a gente vai lá desde a pesquisa de fornecedor, a pesquisa de preço, né? Descobrir o fornecedor onde é que ele está, tudo isso aí faz parte do processo de obtenção, até finalizar com compras, né? Então, das compras convencionais para o modelo estratégico de obtenção de materiais, produtos ou serviços. Até um tempo atrás, o departamento de compras era considerado um departamento de custo, né? Ele era visto pelas empresas como aquele departamento que gasta o dinheiro, né? Afinal de contas, se está comprando tem que pagar. Enquanto vendas, né, era quem colocava dinheiro para dentro, né? Então existia muito essa guerra entre compras e vendas. Só que com o desenvolvimento da gestão da cadeia de suprimentos, né, se percebeu que só se pode vender bem quem sabe comprar bem, né? Então, compras passou a ser um departamento estratégico dentro da empresa. E por quê? Porque é através do departamento de compras que as parcerias começam a ser desenvolvidas. E a gente viu que o conceito de parceria dentro da gestão da cadeia de suprimentos ele é de extrema importância, porque são parceiros de negócio. A gente já não fala mais só do fornecedor, a gente fala do meu parceiro comercial, meu parceiro de negócio. Então, compras agora assumem uma posição bastante estratégica. Então, não é somente tirar o pedido, né? É de formalizar uma parceria, uma estratégia cooperativa, onde todo mundo possa ganhar, para que, quando chegue no comercial, vendas possa vender cada vez melhor, né? Porque eu reduzo meus custos, eu tenho um produto melhor, e aí o departamento comercial tem uma facilidade maior de fidelizar o cliente, de fazer a parceria na outra ponta, que seria a parceria com o cliente, tá? Então, essas duas pontas começam a ganhar destaque nas empresas. E os outros departamentos não são importantes? São sim, né? São departamentos ali que ficam de intermédio entre esses dois aí,
e que fazem com que aquilo funcione, como se fosse uma engrenagem, um precisando do outro. Mas compras hoje assumem um papel bastante estratégico dentro da questão da cadeia de suprimentos, porque é a porta de entrada dos meus parceiros de negócio, dos meus fornecedores, dos meus parceiros de fornecimento, e é a partir deles que eu consigo fazer bons negócios e que permita com que meu departamento comercial possa concretizar boas vendas e fidelizar clientes e parceiros comerciais aí durante praticamente toda a vida da empresa. E aí cada vez mais moderno, né, cada vez mais firme, é o conceito de cadeia de abastecimento global, né? Isso daí foi possível graças a o que a gente chama de globalização, né? Que a globalização ela só pode acontecer também com o desenvolvimento da tecnologia da informação. Então, cadeia de abastecimento global. Para competir efetivamente em um mercado global, as empresas devem ter estratégias globais de abastecimento e obtenção de material e serviços. Ou seja, agora o meu fornecedor ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Eu vou ter que olhar onde os custos para mim saem melhores. Então, tem empresas, por exemplo, a Nike, que não tem uma fábrica própria, mas ela tem fábricas parceiras. Ela só trabalha com a marca. E aí a produção dela é baseada em quê? Em lugares onde a mão de obra está mais barata, onde os recursos produtivos em si são mais acessíveis, menos custosos, tá? Então, o fornecedor ele pode estar em qualquer lugar do mundo agora, né? O meu parceiro, que a gente falou lá, né, que agora o fornecedor ele passa a ser um parceiro. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo, assim como o meu cliente também, né? Então, para atingir esses mercados consumidores cada vez mais exigentes, né? E principalmente em países aí onde existem leis mais rígidas, o papel cultural lá talvez seja diferente daqui, né? O nível cultural, a pressão da cultura lá e tal. Então, para atingir tudo isso aí, eu tenho que atingir níveis melhores na minha produção, eu tenho que reduzir meus custos, eu tenho que melhorar minha qualidade, eu tenho que atingir níveis superiores. Para isso, investimento em tecnologia de ponta é importante, desenvolvimento de parcerias, seja lá em que lugar do globo ela esteja, tá? Mas o importante é investir, investir no que há de mais moderno, né? Então a gente vê muitas vezes, o modelo japonês de produção. O modelo é japonês de produção, mas ele pode ser usado no Brasil, não tem problema nenhum. Então, sempre atrás das melhores práticas de produção, de comercialização, de distribuição. Embora que ela pode ser inventada em qualquer outro lugar do mundo, mas se de repente for a melhor que possa ser aplicada àquele meu negócio, eu tenho que fazer uso dela, tá? Então, meu fornecedor e meu cliente, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, tá? E minha organização ela tem que se adequar aos padrões culturais de cada lugar, aos padrões de qualidade de cada lugar ao qual eu queira atuar. Para isso eu tenho que fazer uso das melhores práticas, sejam elas inventadas em qualquer lugar do mundo. Eu tenho que estar sempre antenado a isso para que eu me atualize e incorpore isso à minha cadeia de abastecimento. A administração das operações. Cadeia de abastecimento sincronizada, né? As operações elas têm que estar sincronizadas, interligadas, porque evita, por exemplo, custos com retrabalho, né? Evita que o mesmo trabalho seja efetuado mais de uma vez. Então vamos supor que o meu fornecedor fatura para mim um pedido e ele emite uma nota fiscal, né? Como já sabemos, aqui em Pernambuco já, né, eu acho que no Brasil todo, ele tem a nota fiscal eletrônica, né? Então o que a gente recebe é um DANF, um documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. A partir do momento que ele emite essa nota fiscal, é emitido também um arquivo XML. E esse arquivo XML ele pode ser encaminhado por e-mail para mim, que sou o cliente. Quando eu receber esse arquivo XML, eu posso ter um sistema
capaz de, por exemplo, pegar as informações desse XML e jogar lá no site da Receita lá e me transformar em informações que eu preciso para alimentar meu sistema. E o sistema ser alimentado de forma automática, sem eu precisar digitar a mesma coisa que o cara já digitou para emitir a nota fiscal. Tá? Então, as coisas têm que ser sincronizadas, as informações têm que serem casadas. Eu tenho que evitar custos com retrabalho. Eu tenho que automatizar a maior parte das coisas que eu posso. Né? E isso dentro das organizações também. Por exemplo, hoje se usa muito o ERP, que é uma coisa que a gente estuda lá em Sistema de Informação Aplicada à Logística. O que é o ERP? O ERP é um conjunto de sistemas, então são vários sistemas dentro de um só. Então, por exemplo, se antes você ia numa loja, o vendedor tirava um pedido, te entregava lá um papel impresso. Aí você chegava lá para fazer o pagamento. A menina lá do caixa, ela digitava esses mesmos dados que o vendedor já digitou para emitir o comprovante de pagamento. E esse comprovante de pagamento, você ia lá no faturamento, a menina ia faturar a nota fiscal para você. Ela emitia, para emitir a nota fiscal, ela digitava a mesma coisa que os outros já tinham digitado. E essa informação, você com a nota fiscal descia lá para o recebimento, para a expedição, pegava a mercadoria e o cara digitava novamente no sistema para dar baixa no estoque. Então, veja quanta coisa que poderia ser evitada, quanto retrabalho. E se alguém digitasse alguma coisa errada nesse meio aí? Então a informação do meu estoque estaria imprecisa. Então, uma vez que o cara digitou no pedido, na saída lá, o item que você comprou, ele emitiu um número de pedido. Com esse número de pedido, a pessoa do caixa já recebe o pagamento, a pessoa lá da nota fiscal já consegue emitir a nota fiscal, a pessoa lá do faz a gestão do estoque lá da expedição já consegue dar baixa no sistema de estoque, tá? Isso tudo de forma automática, cada um digita um enter lá, alguma coisa do tipo e acabou-se, tá? Então, tudo sincronizado. Operações de distribuição, né? É que a gente já tinha falado. Qual é o objetivo da distribuição? Fazer com que o produto chegue até o cliente. Quais os meios que eu vou utilizar para que isso aconteça? Qual o tipo de distribuição que eu vou utilizar? É intensiva? É exclusiva? Qual é o tipo? Então, eu tenho que escolher qual tipo eu vou aderir para que esse produto ele escolha e chegue no meu cliente final. Mas, atrelado a isso, eu tenho que entender que eu tenho que diminuir o custo. Né? Eu tenho que escolher a melhor forma, mas diminuindo o custo. E a tecnologia da informação, ela faz com que as vendas elas ganhem uma velocidade muito grande. Né? A tecnologia da informação ela consegue fazer com que essas vendas, muitas vezes o meu cliente vai poder comprar direto a mim pela internet, por exemplo. Mas como é que eu vou fazer para que esse produto chegue no cliente? Né? Então, todas as operações que envolvem o produto escoar do fornecedor para o cliente final são operações de distribuição e elas têm que estar extremamente alinhadas e sincronizadas a fim de reduzir o custo e aumentar o nível de satisfação do cliente. Gerenciamento do transporte, né? É uma outra disciplina que vocês vão ver, né? Gestão do transporte, mas o que é que eu tenho que ver aqui? Né? Roteirização, programação, né? Gerenciamento do desempenho do transporte em si, porque se vocês observam, o transporte são as pernas da organização. É através do transporte que minha organização vai chegar até o meu cliente. Né? Então eu tenho que ter uma boa gestão disso, eu tenho que ter controle disso, eu tenho que reduzir o custo disso e ao mesmo tempo eu tenho que aumentar a qualidade. Então, por exemplo, imagine que uma empresa aqui em Pernambuco tem um fornecedor lá em São Paulo e eu seja uma distribuidora aqui. Meu cliente faz um pedido a mim hoje de um produto que eu não tenho em estoque. Mas ele diz a mim, eu posso esperar até uma semana. E eu sei que com uma semana um produto sai de São Paulo para Recife e chega. Falo com o meu fornecedor, tem esse produto? Tem. Pode faturar para mim hoje? Posso. Faturou, enviou. Eu sei que eu vou ter que estar recebendo na semana que vem. Mas imagine se na semana que vem eu marquei com o cliente de entregar na quarta e o produto não chega. Como é que eu fico com o meu cliente? E se esse cliente tiver
realmente precisando daquele produto para começar alguma atividade naquele dia. Eu posso perder o cliente, eu posso perder um parceiro, porque ele pode fechar isso aí com outro fornecedor, né, dele, e esse fornecedor atender ele no prazo e ele vai já. Se o cara me tirou de uma roubada uma vez, vou sempre fechar com ele. Ao passo que se ele está precisando na quarta, eu entrego ele na terça, vejam, vejam o crédito que eu ganho com o cliente. Agora imagine se o produto chegou, mas chegou avariado. E aí? O cliente vai querer um produto avariado? Não vai. Quem vai arcar com isso? Logicamente a transportadora. Beleza, ela vai arcar com o preço de custo. Mas eu vendia ao cliente pelo preço de custo? Não, eu tinha toda uma margem de lucro ali em cima, tinha um markup em cima daquilo ali. Então, de qualquer forma, eu saí no prejuízo. Primeiro porque eu perdi a venda e segundo eu posso até ter perdido um parceiro, né? Então, o gerenciamento de transporte, ele tem que ser levado em consideração com muita seriedade, tá? Então, fazer com que esse produto chegue da melhor forma possível com o custo mais baixo possível. Gerenciamento dos estoques. A gente já viu que estoques ele representa uma alta parcela, né, do meus custos logísticos. Então, eu tenho que trabalhar com estoques enxutos, mas ao mesmo tempo eu não posso ter falta. Eu não posso ter falta de estoque na hora que eu for produzir, eu não posso ter falta de estoque na hora que o meu cliente quiser o produto. Então eu tenho que enxugar, mas adequando ele à minha demanda. Para isso a informação ela se torna muito importante. Que informação? Informação de demanda, previsão de demanda. Mas para eu construir a informação, para eu construir minha previsão de demanda, eu preciso de dados. E hoje a gente tem a tecnologia da informação que ela atua muito bem nesse processo de coleta de dados, de processamento de dados e que me retorna informações cada vez mais precisas. E aí eu consigo tomar decisões em cima dessas informações. Tá? Então, gerenciar estoque hoje em dia, o estoque ele serve como um pulmão, né? Do que o mercado precisa, do que eu tenho, do que minha produção consegue fazer. Então, como ele é um agente regulador, eu tenho que ter parâmetros, né, para estabelecer meu estoque. Gerenciar meu estoque a níveis que eu nem deixe faltar, nem tenha estoque demais, porque seria um custo absurdo e o cliente não vai querer pagar por isso não. Por último, a tecnologia no gerenciamento dos armazéns. A tecnologia através de leitura de código de barra, né, do uso de equipamentos que servem para a movimentação de material, mas hoje em dia a gente tem uma coisa chamada de WMS. O que é o WMS? WMS é um sistema de gestão de armazém. Qual é o foco do WMS? Endereçamento. Então, quando a mercadoria chega na minha recepção lá, ele já tem um endereço, ele já sabe onde eu vou colocar, onde vai ser guardado. Tá? O WMS só faz isso? Não. Ele controla tudo que sai e tudo que entra. Então ele me dá informações precisas da minha movimentação no armazém. Tá? Então a tecnologia hoje ela passa a ser um aliado na minha gestão de um armazém. Ela me dá informações precisas do que entra, do que sai, quando entrou, quanto entrou, né? Os prazos de validade de alguns produtos que tem que estar sendo acompanhados. Não preciso mais fazer isso no olho, né? Eu já tenho informações que vêm do sistema, tá? Isso torna muito mais fácil o meu controle e mais preciso, né? Incorrendo em menores taxas de erro, tá? Preocupações consideradas na implantação da implementação da estratégia. Primeiro, alinhar o programa com a estratégia. Então, as minhas atividades elas têm que estarem alinhadas com o que eu quero alcançar. Tá? Não pode ser uma coisa contra a outra. Visão clara e consistente. Todo mundo tem que ter essa visão clara e consistente com o que quer ser alcançado. Né? Não pode ser nada que fique para interpretar. Cada um interpretar da sua forma. Não. A visão tem que ser uma só. Todo mundo tem que saber o que tem que ser feito, quando ser feito e por que está fazendo. Recursos capazes e bem dimensionados. Então, adianta só ter os recursos
se esses recursos eles não forem direcionados aos processos que exigem eles, né? Então, eles têm que estar, os recursos eles têm que estar perto de onde eles forem necessários, né? Para que possam ser utilizados da melhor forma possível. E bem dimensionados também, ou seja, a quantidade correta, né? Tudo certinho, tudo alinhado com o que eu preciso fazer. Então, os recursos capazes e bem dimensionados. Processo de mudança cultural e comunicação eficiente, né? Esse processo de mudança cultural ele é uma coisa muito forte, né? Mudar a cultura de qualquer organização não é uma coisa fácil, é uma coisa que exige muita técnica, né? Porque existe uma resistência muito grande, né? E a comunicação ela não pode ser falha, né? A gente está trabalhando aí com integração, a gente está querendo integrar as coisas. Se é para integrar, a informação ela tem que percorrer ali, ela tem que percorrer o caminho, né? Na gestão na cadeia de suprimentos, ela tem que percorrer esse caminho de forma clara, de forma precisa, né? Sem ruídos de preferência, tá? Então, a comunicação ela tem que ser eficiente. Treinamento e comprometimento organizacional. A organização ela tem que se comprometer com o colaborador também em oferecer meios para que ele desenvolva aquilo ali. Então, ela tem que se comprometer a oferecer recursos, mas também conhecimento, né? Ela tem que se comprometer a ajudar ele a se desenvolver. Então, o treinamento ele passa a ser muito importante. Se eu quero atingir um objetivo, eu tenho que ter pessoas capacitadas para que esse objetivo sejam alcançados. E para isso, eu tenho que treinar as pessoas, né? Para que elas tenham uma visão clara e consistente. Requisitos para implementar a mudança. Primeiro, necessidade de mudança. Ora, se tudo que eu estou fazendo está de acordo com o que os clientes esperam, está de acordo com o que os stakeholders, né, esperam, que são as pessoas interessadas no negócio. Se tudo está certinho, se está tudo casadinho, o lucro está bom, a rentabilidade da empresa, a empresa só cresce. Para que eu vou mudar? Então, eu tenho que sentir a necessidade de mudança. Se não houver necessidade de mudar, que seja para evoluir, para me atualizar, que seja para atingir novos mercados, se não existir essa necessidade, não tem por que mudar. Tá? Então, o primeiro passo, o primeiro requisito para implementar a mudança, necessidade de mudança. Se não tem necessidade, não muda. Segundo, visão compartilhada. Muitos projetos falham, por quê? Porque é decidido uma coisa e essa coisa ela não é partilhada, ela não é passada à frente. Então as outras pessoas que deveriam saber ficam a mercê, então ficam só observando, às vezes até trabalham contra aquele processo de mudança, por sentirem a resistência, né? Todo processo de mudança ele passa por uma resistência. Como é que eu partilho isso? Como é que eu partilho minha visão? Como é que eu compartilho? Informação, né? Informação. Eu tenho que ter informações claras e precisas e eu tenho que fazer com que essas informações cheguem às pessoas responsáveis por cada processo. Então, isso dentro da organização isso internamente, sim, beleza, tranquilo. Fazer com que todos os colaboradores partilhem da mesma visão de mudança. Mas só dentro da organização? Não. Eu estou falando da gestão da cadeia de abastecimento, eu tenho que partilhar ela em todos os elos da minha gestão, da minha cadeia de suprimentos. Tá? Se a minha cadeia de suprimentos não partilhar dessa mesma ideia, minha organização sozinha mudando, né, vai ficar sem os outros entenderem, sem poderem ajudar. Então, visão compartilhada. Compartilhar com todos os elos que tenham interesse. Por último, capacidade para mudar. Então, adianta eu ter a necessidade de mudar, adianta eu compartilhar dessa visão com todo mundo, se não adianta nada disso se a capacidade para mudança não existe. Então, eu tenho recursos financeiros, eu tenho recursos materiais, eu tenho recursos humanos, eu tenho algo desse tipo. Eu tenho tudo isso que eu preciso para mudar, eu tenho essa capacidade para implementar a mudança, eu tenho recursos que me garantem essa mudança. Se eu não tenho nada disso,
Não adianta de nada eu ter a necessidade de mudança, a visão compartilhada, se eu não tiver essa capacidade para mudar. Tá? Então eu tenho que alinhar essas três coisas que são os requisitos básicos para implementar minha mudança. Finalizando, quais as ações importantes no meu processo de mudança? Primeiro, alinhar a cultura com a resposta estratégica. Então, a cultura organizacional, né, que é algo que a gente já viu, ela tem que estar totalmente alinhada com a resposta estratégica. Por quê? Se eu alinho meus padrões culturais, o que não é uma coisa fácil, né, organizacional, ao que eu quero fazer, a resistência ela se torna menor, né? A resistência à mudança ela já é um pouco grande. Então, se eu não alinho ela com minha cultura organizacional, se torna pior, né? Agora, imagine isso entre várias organizações. Ou imagine isso a nível global, onde as culturas são totalmente diferentes. Então, o nível de dificuldade ele é grande, mas eu tenho que buscar alinhar minha resposta estratégica com minha cultura. Então, cultura e resposta estratégica têm que caminhar juntos. Indicação de um único dono do processo. Algumas vezes se perde as coisas dentro das organizações. Por quê? Porque ninguém sabe quem é que manda. Né? Um vem e diz que é para fazer de um jeito, o outro diz e manda fazer de outro. Então, tem que dizer quem é a pessoa responsável por aquele processo. Cachorro que tem dois donos acaba morrendo de fome e de sede. Então, o processo ele tem que ser de uma única pessoa. Quem é o responsável por isso aqui? É fulano? Pronto, a responsabilidade é de fulano. Então, qualquer coisa que acontece vai ser responsabilidade de fulano. Tá? Redefinir os indicadores de desempenho. Os indicadores de desempenho são algo que vocês já estão aprendendo a calcular, né? Então a gente tem que redefinir todos eles para que eles atinjam o objetivo que a gente se propõe. Esses indicadores de desempenho vão balizar se as coisas estão sendo desempenhadas a contento ou não, tá? Então a gente tem que redefinir todos eles. Desenvolvimento e treinamento da força de trabalho. Né? Qualquer coisa que a gente for fazer dentro da organização, ou dentro de várias organizações, tudo que vai fazer com que aconteça, com que seja realizado, realmente é o que? Minha força de trabalho, são as pessoas. Então elas precisam estar motivadas a isso, mas também elas têm que estar bem treinadas. Né? Então tem que ser desenvolvido, tem que ter programas de treinamento, programas de desenvolvimento, cursos, né, quando preciso, que sejam externos ou internos, né, mas tem que ter o desenvolvimento dessa força de trabalho para que as coisas deem certo, para que façam as coisas certas. Comunicação. Né, as coisas só podem acontecer se houver um processo de comunicação efetivo, comunicação empresarial, ou seja, sem ruídos. Né, do jeito que foi falado, tem que chegar lá a quem se destina. Então a pessoa que está entendendo aquilo, que está recebendo a mensagem, ela tem que receber tal qual foi enviada. Isso a gente tem que diminuir os ruídos no caminho. A comunicação é importante? A informação é importante? Muito. Por quê? Porque todos esses processos de integração, todos esses processos de alinhamento e de desenvolvimento da cadeia de suprimento só é possível pela informação precisa. Então, se a informação ela é precisa, ela tem que ter um canal. E qual é esse canal? São os meios de comunicação. Ela tem que passar por esse meio de comunicação e chegar de forma íntegra, né, no tempo certo, né, correta, tá? Então a comunicação ela assume um papel muito importante nesse processo. Acompanhamento do programa. O programa ele tem que ser acompanhado porque qualquer coisa que aconteça ali no meio, quando ele estiver sendo executado, se ele estiver sendo acompanhado, eu não preciso chegar no final do processo para corrigir. Né? Eu posso corrigir conforme eu for vendo algum desvio ali no caminho. Então eu tenho que acompanhar para ver se as coisas estão saindo como foram planejadas. Se não, eu tenho que parar, refazer, melhorar, para que no final eu não tenha um prejuízo maior. Tá?
Mapa de integração. O que é um mapa de integração? É quando e quem é responsável por determinada atividade e quando ele começa a ser feito. Vamos supor, vamos pegar um exemplo aí. As atividades elas têm que ser sincronizadas de forma que uma se encaixe na outra e uma não passe por cima da outra. Vamos pegar como exemplo a escola. Vamos supor que, aproveitando aí, teve essa quarentena aí, esse isolamento social. Quando as aulas já começam, no final de semana, a gestão decide, ó, vamos pintar aqui, né, deixar a escola mais bonita e vamos fazer a limpeza. Então, vamos supor que ele chegue para a equipe de limpeza e diz, ó, quero essa escola limpa esse final de semana. Aí a equipe de limpeza vai e diz o quê? Beleza, já é ordem, a gente vai fazer. Aí eles decidem fazer isso no sábado. Só que a equipe de limpeza ela não está ciente de que tem uma equipe de pintura também. Então ela vai limpar a escola todinha no sábado. Deixa impecável. A equipe de pintura começa o trabalho no domingo. Então vejam o que acontece. Eu limpo no sábado, no domingo eu estou sujando. Se eu tenho um mapa de integração, tá lá dizendo, ó, no sábado vai ter equipe de pintura que vai fazer a pintura. Então o processo de limpeza só pode acontecer no domingo, porque aí no sábado eles terminam, sujam o que tem para sujar, no domingo eu consigo deixar tudo limpo. O mapa de integração é esse, dizer quando cada processo vai começar, quem é responsável por cada processo, quando o processo vai começar. E dependendo de que ele tá dependendo de que para começar? O start dele depende de algum outro processo? Se depende, eu tenho que esperar esse processo acabar para começar o outro. Tá? Isso seria basicamente o mapa de integração. Terminado o assunto, né? Chega aí a hora de vocês praticarem um pouquinho questões para revisão. Essas questões foram tiradas do livro, servem para que vocês respondam ela com base no que estudaram e assim podem ir revisando para quando precisarem ter fixado o assunto. São essas 3 questões, mais 2 questões, né? Então somam 5 questões tiradas lá a fonte lá, ó, Bertalha 2016, tirado do livro de Bertalha, certo? Por último aqui as referências, né? Que aí novamente digo para quem tiver interesse de adquirir o livro que a gente está trabalhando esse aí é um livro muito bom, que ele abrange basicamente tudo que vocês precisam saber de cadeia de suprimentos, tá?